E aí, pessoal do Ser Nerd, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzello e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre uma treta que tá rolando aí, uma guerra civil entre o Peter do E-Nerd e a Liga Nerdola, que são um conjunto de canais que estão aí falando de coisas nerds. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like e sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo! Essa treta começou há alguns meses atrás, quando a Ubisoft lançou o seu jogo no Japão. Então o Peter fez um vídeo defendendo o seu ponto de vista, e o que gerou uma série de ataques a vários criadores de conteúdos que se denominam como a Liga Nerdola. Esse novo embate, essa guerra civil, ela tomou novamente forma agora com o lançamento de Capitão América 4, que muitos desses criadores defendem como o Sam Wilson como lacração e o Peter defende como não. Claro que isso está recheado de referência dos quadrinhos de ambos os lados, mas não vou ficar em cima do muro aqui, ou vou ficar em cima do muro, não sei. Bom, enfim, Peter fez um vídeo longuíssimo, trazendo várias referências, vários embasamentos da sua opinião, e a Liga Nerdola respondeu, e eu vivo assistindo os dois, porque, claro, né, não dá pra você ouvir só um lado da história. E eu acho que ambos os lados têm bons argumentos. Isso é muito importante, porque se tornou muito difícil você discordar nesses últimos tempos. Discordar virou uma ofensa, você parece que quer, não concordo que você goste de café. Meu Deus, essa pessoa é a pior pessoa do mundo. E tipo, isso não, sabe? É natural que as pessoas discordem. Eu nunca vou ser igual a meu coleguinha. Isso é a coisa mais normal do mundo. Não existe um pensamento único, dominante. Todo mundo vai discordar em alguma coisa. E, sinceramente, é saudável essa discussão. É saudável, é interessante, principalmente quando você vai para os quadrinhos. Mas neste ponto especificamente, eu tenho uma leve tendência a ficar do lado do Peter. Mas é porque você... Não, deixa eu explicar, calma aí. Por quê? Eu tô fazendo uma série de vídeos falando sobre o surgimento do Batman, do Superman, e esses vídeos me mostraram uma coisa no decorrer da história dos quadrinhos. Primeira delas, a geração antiga nunca aceita bem a inovação que vai se comunicar com a geração nova. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Geralmente, quando você cria uma linguagem, porque é isso, você cria uma linguagem para atingir um novo público. Esse novo público que você quer agregar, certo? Para comprar os seus produtos. Então, isso geralmente desagrada a geração antiga. E já vou entrar nas consequências dessa geração de hoje, certo? Então, por exemplo, o Peter Parker, amigão da vizinhança, ele tem uma linguagem completamente voltada para a geração atual, que se fala mais em diversidade. No entanto, a geração antiga acha que, meu Deus, estão fazendo uma lacração e não sei o quê. Mas, de novo, voltando para o amigão da vizinhança, se você analisar o roteiro puramente, tem poucas falhas de roteiro ali, sabe, são poucos detalhezinhos, mas o roteiro é bem escrito. A história ali toda é bem montada, certo? Então, assim, esqueça o visual e pense só na história, só unicamente na história. Você vai notar que a história é bem montada e que o roteiro é bem escrito, diferente do que ocorre em muitas dessas séries, como por exemplo a She-Hulk, certo? Só que esse embate de gerações, no passado, geralmente funcionava, por quê? Porque a nova geração, geralmente, ela já trabalhava, ela já ganhava, ela já tinha dinheiro, tipo, a minha geração começou a trabalhar muito cedo. A geração de hoje, ela já não começou a trabalhar tão cedo, muitas vezes você vai encontrar aí o camarada com 20, 25 anos que nunca trabalhou, que os pais estão falando, não filho, você vai só estudar, você vai só se dedicar aos estudos para conquistar alguma coisa na vida. E aí que gera o primeiro problema,
Porque antigamente, quando você tentava se comunicar com a nova geração, geralmente essa nova geração ela tinha como custear isso. Então ela comprava, ela adquiria os produtos. Hoje em dia você já não é tão comum. Por exemplo, quando você faz um filme voltado para essa nova geração ou para uma população mais diversa, e eu não estou entrando no mérito do certo ou errado aqui. Geralmente, a galera não dá o retorno financeiro para sustentar essa indústria que é muito cara. E de fato ela precisa da maioria das pessoas custeando. Gente, não sejam infantis, precisa de dinheiro. Então esse para mim é o principal embate dessa nova geração. Daí você vê filmes que gastaram muito para serem feitos e não tendo retorno de bilheteria. Porque o que acontece? A geração antiga, ela sempre vai reclamar. Um dia vocês serão a geração antiga. Não adianta vocês achar, hoje eu sou revolucionário. Não, um dia vocês vão ser a galera que vai resmungar. Que vai olhar, mas no meu tempo isso aqui era muito melhor. Então vocês serão esse grupo. Vocês serão esse grupo. Não adianta, ninguém escapa disso, certo? Só que esse que é a questão. Então, se não é feito pra mim, que sou geração antiga, bom, eu não vou lá assistir. E sem falar que tem aquele ponto, por exemplo, eu tenho aqui 4 streams. Sinceramente, vocês acham que eu vou pagar caro pra ir no cinema? Não, eu não vou. Eu não vou. A menos que seja um filme assim que eu, sabe, um personagem tipo Superman. Superman eu vou assistir no cinema, com toda certeza. Mas qualquer outro personagem que eu já não tenho aquele afeto tão grande, eu não vou gastar. Não vou, porque no cinema você não vai gastar só a entradinha do cinema. Já comentei isso em algum vídeo atrás aí. Tá, agora vamos para o segundo ponto. Geralmente, isso olhando a história das criações, quando as HQs elas caem, quando o produto ele cai o rendimento, ou seja, em determinados períodos históricos, as HQs elas deram uma caída, então, ou seja, não estava vendendo tanto quanto os criadores queriam. Era hora de geralmente chamar alguém para reformular isso. Se vocês estão acompanhando a história do Batman, vocês vão ver que em algum período ali, na Era de Prata, se eu não me engano, o Batman meio que deu uma perdida. Ele ficou completamente perdido. E o que aconteceu? Chamaram Frank Miller, chamaram outros criadores para reformular o Batman, para que o Batman se tornasse vendável novamente. E eu acho que isso começou a acontecer com mídias sociais, com filmes, com streaming, com tanta coisa. Geralmente, dificilmente as pessoas param para comprar uma HQ ali e ler. Dificilmente, até a TV aberta sofreu muito com isso tudo. A TV aberta, inclusive, mal conseguiu se adaptar. E está perdendo muito espaço. E isso sempre aconteceu. Sempre você vai ter as novelas do rádio, por exemplo. Antigamente eram novelas do rádio. Quando surgiu a TV, as novelas foram para a TV. E o rádio perdeu um pouco de espaço. Surgiu a internet, a TV também está perdendo espaço. Certo? Porque as pessoas vão preferir ter o poder de escolher o que elas querem assistir. Então, isso tudo contribui para quê? Para que a venda de HQ elas caiam também. E o cara que fabrica, a indústria, os produtores, o que os caras querem? Os caras querem vender. Então, novamente, eles vão tentar abordar novas linguagens. Algumas delas vão dar certo, outras não vão. Agora, por exemplo, a gente vê o fenômeno da galera, estamos abandonando o woke. Isso não é uma decisão filosófica, não é nada disso, galera. Nunca foi isso. Não é uma decisão política. Geralmente os caras tentam assim, bom, o mundo está indo nessa abordagem aqui. Então vamos mandar ver nessa abordagem. A gente vai tentar abordar os personagens de quadrinho no que a nova galera, o novo público está se interessando. Isso não deu certo, então vamos voltar a essa nova pegada. O Batman, como eu disse aqui, ele já teve um período totalmente fora do seu lado sombrio. Você está entendendo? Então, é a indústria tentando se reinventar e não perder relevância. É basicamente isso que acontece. E da mesma forma, agora sim, o que as HQs viraram? Um termômetro para o cinema. Você primeiro lança HQ é mais barata do que um filme. Lançou HQ, a história funcionou? Opa, vamos adaptar para o cinema. Porque é uma história que já vai funcionar no cinema. É diferente, por exemplo, de você... não, vamos inventar uma história nova para o cinema, como aconteceu com algumas séries, e ela dá totalmente errado, e o prejuízo é altíssimo.
A gente não tá falando de prejuízo assim, o cara perdeu 50 mil, 100 mil. A gente tá falando de milhões. Quando um filme desse dá ruim, tipo, o cara perdeu 200, 300 milhões. É dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. Por mais que a Disney, né, no caso aqui da gente falando da Marvel, seja uma grande empresa, nenhuma empresa quer ter prejuízo. Os acionistas dessa empresa não querem ter prejuízo. Então, comecem a observar tudo isso de forma mais do mercado, e menos com o coração, sabe? Tipo, achar, os personagens, existe... Não, não existe, galera. Eles geralmente, quando você pensa em HQ, você pensa arte. Você pensa artístico. O cinema é uma espécie de arte. E por mais que muitos dos... ele começou um cinéfilo, a arte está naquele filme chato, tedioso. Não. Tudo ali é arte. Tudo ali. Por mais que alguns filmes não sejam tão, né, artístico, obra de arte, aquela coisa do filme francês, ainda assim são obras artísticas e toda a arte, independente qual a qualidade, qual o status que essa arte tem, que a gente sabe muito bem que algumas artes têm status maiores do que outras, elas sempre vão ser frutos do seu tempo, elas sempre vão acompanhar o seu tempo, e isso acontece no cinema. Então eu acho que um ponto que talvez se discute pouco ali entre esses dois embates, né, entre o Ei Nerd, entre a Liga Nerdola, é um pouco essa falta de visão de mercado. Né? Eu acho que o Peter tem um pouco mais essa visão de mercado, porque o Peter é um pouco mais velho também ali que a grande maioria, um idoso. Ele acompanhou um pouco mais dessa... E o Peter é um cara muito experiente dentro do mercado. O Peter é um cara que sabe ganhar dinheiro. E a gente sabe disso. A gente sabe que o Peter, ele vem desde cedo na internet, ele desde cedo monetizando ali. Peter, até onde eu sei, ele não ficou rico com o canal E-Nerd. O cara já tinha era Cifra, o nome do canal de música dele, porque o Peter, ele é músico. Inclusive, ele cantou, acho que teve até no Faustão, se eu não me engano. Então, tipo, ele não é um cara bobo. Então ele entende essas transformações de mercado muito bem. E eu acho que quando o Peter fala assim, olha, vamos ser ponderado, não dá para ser dessa forma, porque eu já vi vídeos dentro dos canais da Liga Nerdola que eram um pouco exagerados, que eram um pouco assim, falar, cara, isso beira o absurdo. Então não dá para você, sabe, ser extremista nem numa ponta nem na outra. A gente precisa sempre estar olhando para aquilo da melhor forma possível, da melhor, sabe? E sempre assim, pelo menos na minha opinião, eu sempre vou olhar o roteiro. Roteiro bem escrito, eu não sei se é porque eu não tive televisão por muito tempo na minha casa, então eu sempre fui acostumado a ler, eu sempre fui acostumado a imaginar os personagens do jeito que eu queria. Você lê um livro, você imagina o personagem do jeito que você quer, por mais que haja uma descrição ali do autor. Então, eu não ligo muito se for palitinho de dente ali fazendo os personagens. Eu não ligo pra nada disso. Agora, o que eu ligo é pra roteiro mal escrito. Se o roteiro for mal escrito, daí, sabe? E eu acho que esse que é o principal ponto. A gente tá esquecendo um pouco, assim, da parte realmente que é importante para a história, que é o roteiro, e focando muito demais na questão da política. E daí, quando vai para a política, geralmente a pessoa já começa a responder não com o olhar técnico, mas mais com a torcida, de querer estar certo a todo custo. E eu acho que isso é muito prejudicial para o debate, sabe? Não querendo, como eu disse, tomar lado, mas já tomando. Então, nesse ponto, eu tendo a ficar um pouco mais do lado do Peter exatamente por conta disso, por conta dessa moderação que o Peter tem. Bom, agora me fala, vocês estão acompanhando essa treta toda? Me deixa nos comentários que eu prometo que eu vou ler. E um beijo, e até o próximo vídeo.